Mais um tema do dia na redação do 00. Depois de algumas semanas de muito ruído, Francisco Conceição já está em Turim e vai ser mesmo o jogador da Juventus. O escardino continuará ligado ao Futebol Clube do Porto. É este um bom negócio para os Dragões? As respostas são dadas por Pedro Jorge da Cunha, chefe de redação do 00. Pedro, quanto é que o Futebol Clube do Porto encaixa com o empréstimo do jogador? Bem, o Porto vai encaixar no imediato 7 milhões de euros pelo empréstimo, um empréstimo simples, sem a opção de compra pela Juventus, mas acreditamos que o valor vai chegar aos 10 milhões de euros, portanto há mais 3 milhões associados a este movimento, sendo que a Juventus tem apenas de se qualificar para a Liga dos Campeões para o Porto ter mais esses 3 milhões na sua conta bancária. Portanto, falamos aqui de um empréstimo de 10 milhões de euros, vamos assumir isso, o que é claramente um bom negócio, por vários motivos. Financeiramente é um empréstimo bastante bem pago, digamos assim, mas não só. Depois ao lado emocional, e claramente que era uma situação muito delicada ter Francisco Conceição no balneário, porque sabemos da ligação fortíssima entre Francisco e o pai, Sérgio Conceição, perfeitamente normal, e ainda bem que assim é, e sabemos que, na perspectiva dos Conceição, a entrada de Vítor Bruno no comando técnico do Porto não foi um movimento que respeitou a ligação que havia anteriormente entre Vítor e Sérgio Conceição. Portanto, Francisco Conceição ia estar a trabalhar diariamente com alguém que, lá está, na perspectiva da sua família, não tinha respeitado o seu pai. E isso acabaria por trazer problemas mais cedo ou mais tarde ao Porto, acima de tudo, com um jogador que era importante desportivamente. Mas voltando à parte financeira, para se perceber objetivamente que este é um excelente negócio, basta pensar nisto. Francisco Conceição renovou o contrato a 23 de abril com o Porto até 2029 e ficou estipulado na altura, portanto, aliás, basta dizer que isto aconteceu a 4 dias antes das eleições, portanto ainda com Pinto da Costa, e ficou contratualizado que Francisco Conceição teria direito a 20% de uma futura venda. Portanto, fazendo aqui uma pequena simulação, se algum clube tivesse pago os 30 milhões de euros da cláusula de rescisão de Francisco Conceição, que foram até 15 de julho, Francisco receberia 6 milhões, o seu empresário Jorge Mendes 3 milhões e o Porto ficaria com 21 milhões de euros. Portanto, comparando com os 10 milhões de euros do empréstimo simples com os 21 de uma venda definitiva, parece-me objetivamente que o Porto sai claramente a ganhar, retendo o jogador ainda até 2029. Mesmo que a cláusula tivesse passado para os 45 milhões de euros, isso aconteceria depois do dia 15 de julho, o Porto perderia logo com uma venda 9 milhões com os tais 20% para o Francisco, mais 4,5 com os 10% para Jorge Mendes. Portanto, o Porto iria buscar 45 milhões menos 13,5. Estamos aqui a falar em pouco mais de 30 milhões. Ou seja, este empréstimo, por um ano, em proporção, vai permitir ao Porto encaixar muito mais dinheiro do que encaixaria em qualquer uma destas vendas. Sendo que o Francisco pode valorizar se tudo correr bem em Itália. Um ano no futebol, até nas nossas vidas, é muita coisa, pode acontecer muita coisa. Portanto, nós não sabemos se o Francisco vai jogar muito, se vai jogar pouco. Em teoria, é um jogador com capacidades para chegar à Série A e ser uma opção séria para Tiago Mota, mas aí já é mais uma questão de opinião do que factual. Factuais são estes números que nós acabamos de enunciar. E desportivamente, a baixa é importante para o Futebol Clube do Porto? É uma baixa importante. O Francisco, no ano passado, foi um dos melhores jogadores do Porto. Foi chamado europeu e deu uma boa resposta. Foi decisivo logo no primeiro jogo contra a Chequia. À partida, num contexto normal, o lado direito do ataque seria seu para esta temporada e para as próximas. Era um jogador que prometia, de facto, ter uma ligação também longa e profícua com o Futebol Clube do Porto. Mas lá está, as coisas aconteceram de forma muito rápida, houve mudança de direção, houve mudança de treinador e o Francisco Conceição deixou de ter condições, parece-me, emocionais para fazer parte deste plantel. Sem o Francisco Conceição, quem é que o Porto tem para aquele lugar? Para já está a jogar PP, que é um jogador que dá garantias, é um jogador já com muitos anos de Porto, com 27 anos, que tem de melhorar acima de tudo a finalização, ainda agora no último jogo contra o Rio Ave falhou um golo de forma escandalosa. Depois do PP há ainda Gonçalo Borges, que é um jogador que vai prometendo mais qualquer coisa e nós não sabemos muito bem o que é que ele pode vir a ser. E há ainda depois outros meninos, Gonçalo de Sousa, que é um esquerdino, também pode jogar a partir do lado direito,
Eventualmente André Franco pode cair para esse lado também, mas PP e Gonçalo Borges são as opções mais fortes para jogar nesse lugar. São duas boas opções, embora, voltando atrás um bocadinho, Francisco Conceição, claramente no ano passado, fez uma época extraordinária. Eu perguntava-te, e correndo o risco de me estar a repetir, emocionalmente a saída era impreterível? Era isso, acho que é importante focar um bocadinho sobre esse lado, porque temos que pensar uma coisa. Acima de qualquer responsabilidade profissional, nós temos uma ligação emocional com as nossas famílias, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos. No caso da família Conceição, essa ligação é muito forte. O Sérgio Conceição tem um vínculo emocional muito forte com os seus filhos. E que era sabido. Que era sabido. E ainda bem que assim é, naturalmente. Agora, essa ligação emocional tão forte, naturalmente, acaba por, se calhar, nublar um bocadinho o raciocínio e o lado emocional quando temos de tomar decisões. E a verdade é que, na perspectiva de Vítor Bruno, tudo foi bem feito, de forma frontal e honesta. Na perspectiva de Sérgio Conceição, não foi. Não vamos entrar por esse caminho, não sabemos onde começa a verdade e onde acaba a verdade. Cada um terá a sua versão sobre aquilo que terá de facto acontecido, mas é normal que o Francisco Conceição, nessa querela, obviamente, fique do lado do pai. E do lado do pai, de forma muito resumida, isso significa o quê? Francisco Conceição ia trabalhar com alguém que, na sua cabeça, traiu o pai. Era impossível acontecer isto, era impossível. Vale a pena também recordar, por exemplo, as palavras de Ivan Reimer depois da Supertaça, onde se queixou publicamente sobre o tratamento de que foi sujeito por parte de Sérgio Conceição. Portanto, Francisco, ouvir isto, naturalmente não ia ficar satisfeito também. Conhecendo bem o funcionamento de um balneário, conhecendo perfeitamente e admitindo perfeitamente que em 25 homens, 27, 28 homens, há muita gente diferente, 28 perfis diferentes, Francisco ia ser uma bomba relógio, pronto a explodir a qualquer momento. E isso ia causar, de facto, danos provavelmente irreversíveis na sua ligação com colegas, equipa técnica, direção, clube e adeptos. Portanto, a sua saída, nesta altura, até para acalmar as coisas, parece-me que é a solução mais inteligente tomada por todas as partes. Mudando o tópico e apontando agora às Juventus, quantos portugueses é que já jogaram no clube Bianconero? Na Vecchia Signora, um clube fantástico, um clube que é um dos grandes do futebol europeu. O 00 tem a sua base de dados completa, como nós sabemos, com todos os dados sobre futebol e passado desportivo de cada um destes jogadores. E, portanto, fomos ver esta manhã quantos portugueses tinham passado já pelas Juventus e são 10 os nomes. Vale a pena mencionar cada um deles. O Cristiano Ronaldo fez 134 jogos, é o nome mais recente destes mais importantes, mas muito lá para trás, no final dos anos 80, o pequeno Rui Barros foi contratado pela Juventus ao Porto também e fez ainda 90 jogos e 19 golos pela Juventus. Depois temos Paulo Sousa, que foi muito importante nos anos 90 no meio campo da Juventus e campeão europeu pela Vecchia Signora. Dimas, lateral esquerdo, fez 57 jogos. Depois Tiago, médio, 53, João Cancelo, 34 e Jorge Andrade, apenas 5, porque teve muitos problemas com lesões. Tiago Jaló e Félix Correia, mais recentemente, fizeram cada um deles um jogo pela Vecchia Signora. E como é que fica a situação do Chico Conceição na Seleção Nacional? É uma boa pergunta e nesta altura não é muito fácil dar uma resposta concreta. O 00 na passada semana foi entrevistar Roberto Martínez, falamos sobre vários jogadores, falamos sobre o Chico Conceição e o selecionador o que nos disse, de forma também muito simples, foi que admite tudo, mesmo jogar na Arábia Saudita, o que mais lhe custa é ver situações indefinidas. Ou seja, o Francisco Conceição com esta mudança define a sua situação para o próximo ano, mas a verdade é que me parece que não vai competir até à convocatória, que será dada no dia 30 de agosto, sexta-feira, e portanto na próxima convocatória, à partida, o Francisco Conceição não estará presente para os primeiros 2 jogos da Liga das Nações. Futuramente, a médio prazo, se competir de forma regular nas Juventus, creio que recuperará o seu lugar na lista de escolhidos do Roberto Martínez e será uma opção tanto para a Liga das Nações como para o Mundial de 2026.